Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 6. Olha que responsabilidade, hein, gente? Um monte de carismático aqui, um time maravilhoso de pregadores. Pastor André, que eu ouço há 14 anos como um excelente pregador da palavra, um pastorzão. E podendo estar aqui com vocês é uma honra mesmo. Lucas capítulo 6, versículo 46, até o versículo 49. Deus colocou essa mensagem no meu coração há alguns dias, eu quero dividi-la com vocês. E eu tenho certeza que Deus vai trazer algo ao seu coração. Preste bastante atenção na voz do Senhor nessa mensagem. Lucas capítulo 6, versículo 46 até o 49 diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Pois todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Por que essa casa não pôde ser abalada? Porque ela foi bem construída. Versículo 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós oramos, ó Deus, declarando que a nossa mente está atenta ao Senhor, o nosso coração está sedento, Pai, faminto em ouvir a Tua palavra, sedento pela presença do Teu Espírito. Pai, que a Tua palavra nessa noite venha regular o nosso coração, colocando ele em concordância ao Teu, e que nós possamos aqui, ó Pai, como uma igreja tão abençoada e vitoriosa, sermos promovedores do Teu reino e da Tua vontade em cada detalhe da nossa vida. Assim nós oramos, ó Pai, e deixamos toda a surpresa da Tua palavra realmente tomar e tocar o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Jesus começa dizendo uma palavra muito dura. Imagina os discípulos, imagina você no meio desses discípulos ouvindo do Senhor dizendo: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu acho que se eu ouvisse Jesus pessoalmente falando isso comigo, eu acharia um canto perto do lugar onde ele me falou. Diz: deixa eu parar no cantinho do pensamento aqui, para poder assimilar, refletir o que ele está dizendo. Mas o que ele está dizendo é algo muito sério. Ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Mas depois de dar esse cabeçalho ao momento em que ele vai instruir algo aos discípulos e também a nós de uma forma tão poderosa, ele começa dizendo: olha, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Se o versículo 46 é um versículo que já começa a chamar a nossa atenção como que um puxão de orelha de Jesus, o versículo 47 já começa esclarecendo do que é que ele está dizendo. O porquê que ele está puxando a orelha dos discípulos. Esse puxão de orelha também pode vir a nós, tocar as nossas vidas aqui nessa noite. E o versículo 47 ele começa dizendo: aquele que vem até a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então Jesus está garantindo que quando nós vamos até ele, todo aquele que vai até ele, passa a ouvir a sua voz. Ele mesmo disse em João capítulo 10, versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então nós estamos aqui como Lagoinha Orlando, como ovelhas do Senhor. Eu e você temos ouvido a voz de Deus e não ouvido a voz de Deus de vez em quando. Nem só nos cultos, mas através dos cultos, através dos GCs, os nossos devocionais, o Seminário Carisma e de tantas outras formas Deus tem conduzido a sua palavra ao nosso coração. Então preste atenção só no ano de 2019. Quanta palavra Deus já conferiu a você, quanto a instrução o Senhor já trouxe ao seu coração, quanto você tem sido ensinado pelo Senhor só no ano de 2019. Pega quanta palavra tem. Então Jesus está garantindo, dizendo: aquele que vem até mim, ouve as minhas palavras, e se ele praticar, eu vou trazer a ilustração de quem é. Mas eu quero fixar isso com você. Todas as vezes que nós vamos até o Senhor, nós somos capacitados por Ele para ouvir a sua voz. Eu e você respondemos o chamado de Deus, quando Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Há um tempo atrás eu achava que Jesus, ao chamar os discípulos para esse momento de descanso, de alívio, eu imaginava ele com aquele ombro bem forte, largo, dizendo: vem cá me dar um abraço, porque aí ao receber um abraço meu, você vai receber alívio, descanso, eu vou te dar sossego na sua alma. Mas eu descobri que ele não é só um amigo que nos abraça com o ombro largo, ele é um pastor que está dizendo para nós: ei, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu quero dizer, o seu cansaço e o seu sobrecarrego é porque você está tomando a liderança da sua vida, você está se autopastoreando. Então deixa eu te pastorear, deixa eu tomar a sua frente, deixa eu te liderar. E quando você se torna o segundo, deixando eu ser o primeiro, o Senhor dizendo a nós, então você encontra descanso, você encontra alívio. Quando o Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele está à nossa frente, quanto mais nós o seguimos, mais nós ouvimos a sua voz. Romanos capítulo 8, versículo 14, o próprio apóstolo Paulo diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E guiados pelo Espírito de Deus, como filhos de Deus, nós ouvimos constantemente a voz do Senhor. Olha o que Jesus diz no versículo 47, aquele que vem até mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu direi a quem se assemelhe. E aí ele começa a aplicar esse exemplo dizendo no versículo 48, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não pôde abalar, por ter sido bem construído. Antes de eu tocar nesse entendimento, nessa parte aqui, eu sempre fiquei assim curioso, quando eu ouvia um texto parecido como esse, porque esse texto existe em outros evangelhos, e aí nós podemos entender que o homem que edificou a sua casa bem construída, sobre a rocha, com alicerces firmados no fundamento correto, ele também teve a sua casa atacada. E aquele que edificou a sua casa sobre a terra, sobre algo superficial, um terreno sem alicerces profundos, também teve a sua casa atacada. Em outro evangelho, Jesus diz que quem me ouve e pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio torrente de água, veio rio, enchente de rio, e deu de ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu. E a Bíblia está dizendo aqui que o rio transbordou e veio contra a casa bem alicerçada, e também veio contra a casa que estava mal alicerçada. Então eu começo a trazer a minha memória e lembrar a vocês aqui na nossa Vision Night, que ouvir a voz de Deus e praticá-lo, quer dizer, viver uma vida cristã correta, abençoada, buscando o Senhor, não nos isenta de passar por circunstâncias contrárias ou adversidades na vida. Jesus está dizendo para nós que se nós fizermos da forma correta, nós seremos confrontados pelas circunstâncias da vida. E se nós não fizermos de forma correta, nós também seremos confrontados pelas circunstâncias da vida. Então talvez você pode perguntar, qual é a diferença, qual é a recompensa? O que é então que difere ter a casa bem alicerçada ou ter a casa feita de qualquer jeito ou colocada no terreno superficial? A diferença não está na luta que vem de fora para dentro. A diferença está na força da casa de dentro para fora. Ele está dizendo que as adversidades vão vir sobre o justo, sobre o ímpio, sobre aquele que está vivendo a vida cristã de forma fiel, aquele que está com muita displicência na vida cristã. Mas ele está dizendo que a vitória é garantida àquele que está ouvindo a palavra e a praticando, ouvindo a palavra e a praticando. Eu sei que você está aqui nessa noite na Vision Night, porque você está aqui para ouvir a palavra e sair daqui para praticá-la, tendo a sua casa alicerçada sobre a rocha e não tendo as circunstâncias contrárias da vida, como aqueles que vão ou que estão determinando o seu destino, o destino da sua casa, o destino da sua empresa, o destino da sua vida aqui na América. Você e eu estamos garantidos pela estrutura interna que Deus tem nos dado. E aí ele vai dizer para nós, qual é a diferença entre aquele que ouve e aquele que não ouve? Ou melhor, aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e não pratica. E ele vai dizer que aquele que ouve e pratica, preste atenção como que nós vamos nos enxergar aqui como Lagoinha Orlando nessa noite. Aquele que ouve e a pratica é semelhante àquele que vai construir uma casa. Eu e você, no nosso dia a dia, estamos construindo uma casa. Estamos construindo a nossa casa, não só a nossa casa onde nós moramos todos os dias, mas vamos entender que essa casa fala sobre a nossa vida na terra. Estamos construindo uma vida.
estamos construindo uma morada, estamos construindo uma casa diariamente. As nossas palavras, as nossas ações, o que fazemos, o que falamos, estamos então fazendo com isso uma casa, estamos construindo uma vida. Nem tudo que Deus tem para nós vem pronto para nós, mas Deus sempre nos dá o material para construirmos conforme o seu modelo e vivermos assim o centro da sua vontade. Então nós estamos aqui construindo uma casa, construindo uma vida. Nosso lar, o nosso trabalho, a nossa vida espiritual, tudo são como que cômodos, tudo são cômodos da casa, da vida que nós estamos construindo. Então eu e vocês somos construtores de uma casa. E Deus, Ele nos confia um terreno para construir essa casa. Você já entendeu que aqui nos Estados Unidos Deus te deu um terreno para você edificar a casa. E qual é o terreno? A igreja da Lagoinha, aqui em Orlando. É o terreno, é o lugar onde Deus confiou a você, ou que te trouxe aqui, confiando você a este lugar, para que você possa construir a sua casa a partir do reino de Deus, ligado a uma igreja local. O que nós ouvimos, o que nós aprendemos aqui, é o que nós estamos praticando em construir a nossa casa. E Deus nos confiou um terreno seguro, a sua casa, para construirmos uma vida para Ele. Agora olha que interessante. Aquele que ouve a palavra e as pratica é semelhante a alguém que construiu uma casa. E ao construir a casa, aquele que ouve e pratica, olha que bênção, gente. Aquele que ouve e pratica, ao construir a casa, ele não tem pressa. Quando ele entende o terreno onde ele está, para nós aqui, a Lagoinha Orlando, quando ele entende o lugar de confiança para construir a sua casa, para alicerçar a sua casa, para levantar a sua casa, então o que ele faz? Ele vai cavar e cava uma vala profunda, até achar a rocha. Porque aquele que é um construtor prudente, ele não vai colocar tudo o que ele tem, a sua casa, a sua família, tudo em um terreno superficial que não tem segurança. Mas ao achar o terreno, ele cava e cava uma cova profunda, até achar a rocha. Eu e você estamos aqui nas quartas-feiras, nos domingos, eu e você estamos aqui no GCs ligados, a nossa Lagoinha Orlando, fazendo o quê? Cavando, buscando a Deus profundamente, e achando a rocha, que é Cristo Jesus. Ao achar a rocha nas palavras, ao achar a rocha nos louvores, ao achar a rocha que é Cristo, na vida de oração, ao achar a rocha na comunhão da igreja local, então nós dizemos, é aí que eu estou construindo a minha casa, é aí que eu estou colocando os meus fundamentos, é aí que eu estou ligando os meus alicerces ao fundamento que é Cristo. Eu sei que existem algumas pessoas que não querem gastar tanto tempo, tanta energia, não fazem tanta questão disso, e constroem a casa em qualquer lugar, mas o recado é que a tempestade vem para aqueles que estão construindo sobre a rocha e aqueles que não estão construindo sobre a rocha. Quem não constrói sobre a rocha, o custo é menor. Quem não constrói sobre a rocha, sobre o terreno que é instável, é mais rápido, o material é talvez menos duradouro, mas as enchentes da vida vêm, os rios transbordam, os problemas surgem, as circunstâncias nos pressionam, e a diferença não está no problema que vem de dentro para fora, eu vou repetir, a solução está na estrutura que temos, o problema de fora para dentro, mas a estrutura que temos em Deus, de dentro para fora. Jesus então disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem, que entendeu o terreno correto. E ele, ao edificar a casa, ele cava fundo até achar a rocha. E aí ele começa colocando os alicerces da sua vida na rocha. E ele sabe que a construção na rocha, ela vai lhe fazer vencedor e muito mais forte do que qualquer circunstância contrária que vem lá de fora para dentro. Nós não somos abalados lá de fora. O Salmo de número 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia. É aquele que ouve e pratica. A Bíblia diz, ele será como árvore plantada junto às torrentes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele não depende daquilo que é o tempo que muda, mas ele está ligado à origem, ele está ligado às águas, ele está ligado ao agir de Deus constantemente, ele está ligado em estruturar a sua casa no fundamento correto que é Cristo Jesus. As duas casas são, vamos dizer assim, são atacadas.
Mas aquela que é bem construída, ela continua firme, como se nada estivesse acontecendo. Eu vou repetir. A casa que foi bem construída, ela é tão atacada quanto a casa que foi construída de forma superficial. Mas a casa que está bem construída, nada acontece com ela. Enquanto ela está debaixo de ataque, é como se nada estivesse acontecendo, porque a sua força vem de dentro para fora. É porque ela ligou os seus fundamentos, ligou os seus alicerces, no fundamento que é Cristo. Cristo Jesus. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Agora Jesus então vai dizer como nós fazemos isso, porque ele disse: aqueles que vêm até mim ouvem a minha voz, e ao ouvirem minha voz, precisam praticar aquilo que ouviram. Vem comigo para Tiago, capítulo de número 1, olha só, Tiago capítulo 1, versículo de número 19. Acompanhe comigo aí, Tiago capítulo 1, versículo de número 19 em diante. Então nós vamos entender como construir essa casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Tiago então vai nos explicar que nós precisamos então de 2 fundamentos que nos ligam à fundação. Tiago capítulo 1 versículo 19 diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem pois seja pronto para ouvir. O que nós precisamos continuamente na vida cristã? Ouvir a voz de Deus com qualidade. Você está aqui ligado ao Lagoinha Orlando da Mary porque você está ouvindo ou buscando ouvir a voz de Deus com qualidade. Tiago diz: não fale rapidamente, muito menos se ire rapidamente, até porque ele vai dizer aqui, na ira do homem, a justiça de Deus, a vontade de Deus não opera. Então preste atenção naquilo que você está ouvindo, principalmente naquilo que você ouve diretamente do Senhor. Eu posso dizer então, para que nós tenhamos uma caminhada forte, uma caminhada equilibrada, uma caminhada vitoriosa, nós precisamos de andar com as 2 pernas, não dá para andar com uma só. Então eu posso dizer que a minha perna esquerda, a perna que nós precisamos primeiro fortalecer, é a perna de ouvir a voz de Deus com qualidade. Você pode repetir isso comigo? Nós precisamos ouvir a voz de Deus com qualidade. Mais uma vez, o que nós precisamos? Ouvir a voz de Deus com qualidade. Tiago 1,19 de novo diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem pois seja pronto para ouvir. E aqui em Lagoinha Orlando nós somos prontos para ouvir a voz do Senhor. Tardio para falar, tardio para se irar, porque na ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha o que ele diz, a importância de ouvir. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantado, qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ele está dizendo: ouça o Senhor e ouça com qualidade. A palavra ouvir aqui no original, ela tem a ideia de prestar atenção, considerar o que está ou tem sido dito, perceber o sentido do que é dito, ouvir até entender. Então a primeira perna da nossa vida cristã, que precisa estar assim em dia, é ouvir a voz de Deus. Mas o próprio apóstolo Tiago, ele vai dizer aqui no versículo de número 22 em diante, ele vai dizer: olha, não é só ouvir, porque ouvir é gostoso, ouvir é maravilhoso, ouvir é lindo. Deus tem usado muitos canais, né? Deus tem colocado tantas palavras abençoadas nos nossos ouvidos, Ele tem usado tanta gente boa, glória a Deus. Então vamos para a segunda perna agora, versículo 22. Não só ouvir, mas a Bíblia diz a partir do 22, tornai-vos, pois, também praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele, preste atenção, Lagoinha Orlando, versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Qual é a minha perna esquerda aqui para eu ilustrar? Qual é a perna que eu preciso fortalecer de tempo em tempo? O ouvir a voz de Deus com qualidade. Mas depois de eu ouvir a voz de Deus com qualidade, eu não posso andar manco, eu não preciso andar manco, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou, quer dizer, com pressão total, com fluxo 100%, então para isso eu preciso ouvir a voz de Deus com qualidade, mas eu também preciso praticar em obediência aquilo que eu ouvi na voz de Deus. Nós precisamos colocar força na nossa vida cristã, para ouvir a voz dele,
prestar atenção. Estamos em um mundo de várias distrações, há muitas vozes tentando falar conosco. Paulo chega a dizer em 1 Coríntios 14 que há muitas vozes nesse mundo e nenhuma delas é sem sentido. Quer dizer, por detrás de toda voz existe uma proposta. Mas eu e você não podemos ficar, e não estamos aqui para ficar ouvindo toda a proposta por todas as vozes. Nós só temos uma voz para prestar atenção corretamente no nosso coração. E a voz, essa voz é a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o nosso pastor, aquele que nos guia, nos cuida, aquele que tem o melhor para nós, o melhor está preparado dele para as nossas vidas. E só experimentamos quando ouvimos a voz dele com qualidade. Mas depois de ouvir a voz dele com qualidade, nós precisamos então colocar em prática aquilo que nós temos ouvido de Deus, através da sua voz, da sua palavra, pelo Espírito Santo ao nosso coração. Então dá para voltar para o texto de Lucas, capítulo 6, versículo 46, e entender o puxão de orelha de Jesus. Porque Lucas 6,46 diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Jesus está usando uma palavra muito forte. Ele diz Senhor, a palavra Senhor ali no grego é kurios, que significa meu amo, meu dono, meu mestre, meu senhor, meu proprietário, a quem eu pertenço. Os discípulos, chamados naquela época de talmidins, eles escolhiam no seu coração, eles eram escolhidos, mas também escolhiam seus rabis, os seus senhores. Jesus está dizendo: vocês estão me chamando de curios, de senhor, de proprietário, e vocês vêm a mim para ouvir a minha voz e não praticam o que eu vos ensino. Qual é a explicação de Jesus? Qual é a armadilha que Jesus está desarmando ali? Qual é o cuidado que ele está tendo em discipular os discípulos com qualidade? Essa palavra também vem para nós. Quando você ouve, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? O que nós temos? Qual é a palavra que vem na nossa mente nessa hora? O que queima no nosso coração? Jesus está dizendo: tenha coerência na sua vida cristã. Porque para viver uma vida cristã poderosa, você não precisa ter superpoderes. Não somos nós, vem dele. Ele é a fonte. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Para nós vivermos uma vida poderosa, você não precisa ter nascido num berço de ouro. Você precisa nascer de novo, através do senhorio de Jesus na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Para termos uma vida cristã poderosa, a gente não precisa ter recursos que venham de nós mesmos. Porque o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, supre em Cristo cada uma das nossas necessidades, segundo o seu propósito. Mas para nós vivermos uma vida cristã poderosa, o que nós precisamos? Nós precisamos ouvir a voz de Deus com qualidade e praticar, eu vou dizer igual o mineiro lá, com força, aquilo que ouvimos através da voz do Senhor. Ele está dizendo: eu preciso te ensinar algo. A vida cristã vitoriosa, ela está na base de uma vida coerente. Coerente em quê? Nas minhas habilidades? Não. Coerente em quê? Nos meus recursos? Coerente em quê? No lugar onde eu estou? Não. Coerente em ter ouvido a voz do Senhor e praticar a voz do Senhor de forma qualitativa. Precisamos ter isso. Jesus está dizendo: eu preciso que vocês entendam o nível de coerência que eu estou chamando vocês. O nosso pastor Márcio diz uma frase, o Vinícius lembrou de uma, eu vou lembrar de outra. O nosso pastor Márcio diz uma frase que ele diz: 99% de obediência e 1% de desobediência é igual a 100% de desobediência. Se eu faço com reservas, é porque eu ainda não criei naquilo que eu me propus a fazer. Mas quando eu ouço a voz do Senhor, ok? Quando eu dou atenção em ouvir a voz dele, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando eu ouço a voz do Senhor, a própria voz de Deus é material dentro de mim, é habilidade de Deus dentro de mim, é força dentro de mim, é direção dentro de mim, é caminho dele dentro de mim, para que eu possa praticar aquilo que ele tem me instruído. Jesus, então, quando diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando, ele está dizendo: vocês precisam ter coerência na vida cristã. Mas a coerência da vida cristã nos dá algo maravilhoso. Tiago diz então: ouça com qualidade, mas também pratique em obediência. Ouça com qualidade e dê a sua vida para viver à altura, em coerência daquilo que você ouviu do Senhor. Ouça com qualidade, mas coloque a sua vida em praticá-la. E qual é a recompensa que nós recebemos? A recompensa está aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 10, e eu quero que você prepare o seu coração
para entender isso aqui e sair tão abençoado, mas sair daqui também com uma convicção: eu vou continuar ouvindo a voz de Deus com qualidade, e eu vou colocar em prática tudo aquilo que eu tenho ouvido da voz do Senhor, porque eu estou aqui para viver uma vida coerente, uma vida cristã coerente. Olha só, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 10. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento sobre o prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Olha só, Paulo disse: eu lancei o fundamento como um prudente construtor, e ele diz: olha, outro edifica sobre ele. Olha só o versículo 10, a continuação: porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesto se tornará a obra de cada um, pois o dia o demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Preste atenção no versículo 16 e 17, você vai se ver nele agora. Versículo 16 diz: não sabeis, Lagoinha Orlando Church, que vocês são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é... Meu Deus, como é que alguém da palavra da fé vai falar que Deus vai destruir alguma coisa? Você vai entender daqui a pouquinho. Olha o que Paulo está dizendo. Ele, como fundador da igreja de Corinto, no ministério apostólico, ele está dizendo: olha, eu cheguei aos primeiros cristãos desse lugar, aos primeiros corações sedentos, eu preguei o evangelho e eles se converteram, e eu não preguei outra mensagem, eu não coloquei outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Então eu coloquei um único fundamento que o reino de Deus aprova, é Cristo Jesus e o seu plano de salvação, a redenção está no coração de vocês. Esse é um fundamento. Ele está dizendo agora: outros virão, outros dons ministeriais, os pastores, os mestres, outros virão e trarão edificações sobre o fundamento, mas o fundamento é um só, é Cristo Jesus. Agora ele diz uma coisa que nós precisamos transpor para essa noite aqui para nós. Ele diz assim: porém cada um veja como edifica. Então ele está dizendo para nós que quando nós encontramos a mensagem do Evangelho, ou quando a mensagem do Evangelho nos encontrou, e nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, reconhecendo que o plano da redenção Ele fez por nós, e nós estamos ligados a esse plano, o que Ele fez na cruz, a sua morte e ressurreição, foi para colocar o fundamento, Ele mesmo em nós. Uma vez salvos, nós já temos o fundamento que é Cristo no nosso coração. Agora preste atenção. A vida cristã não é, ela começa quando o fundamento vem, ela não acaba quando o fundamento vem. Quando Jesus entra no meio no seu coração como rocha para estruturar a nossa vida, tudo apenas começou. E a partir desse fundamento que é Cristo, o que Deus vai fazer? Vai nos dar a oportunidade de construir uma casa alicerçada sobre a rocha que é Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho veio no meu coração, veio para o seu coração. Então agora todos os dias nós estamos levantando pilares, estamos alicerçando casa, estamos montando a nossa vida sobre a rocha que é Cristo Jesus. E aí Paulo está dizendo também para mim e para você: porém cada um veja como edifica. Eu preciso entender com que tipo de qualidade, ou qual a qualidade do material que eu estou edificando uma casa aqui nessa terra. O que nós fazemos a partir do fundamento, está levantando uma casa. E aí Paulo diz: veja como cada um edifica. Veja como cada um edifica. Veja como cada um edifica. E ele vai dizer para nós algo maravilhoso. Você vai se ver na palavra agora. Ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento a não ser o que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E ele diz no versículo 12: contanto, se alguém edifica sobre o fundamento, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesto se tornará a obra de cada um. Pergunta para esse irmão que está do seu lado, só para você dar uma despertada nele aí, pergunta: o que você está construindo para Deus? É madeira, feno e palha? Ou é ouro, prata e pedra preciosa? Olha o que Paulo está aproveitando aqui.
Paulo está no meio de um povo em Corinto. E ali existem muitos templos de adoração a deuses pagãos. Então Paulo está dizendo, olha, preste atenção, você pode utilizar 2 tipos de materiais. A primeira classe de material é ouro, prata e pedra preciosa para edificar uma casa. E a outra casa você pode edificar com madeira, feno e palha. Ele está aproveitando que ele está em Corinto, lugar onde tem muitos templos de deuses pagãos. E ele está olhando dizendo, olha só, o fundamento que é Cristo foi lançado no coração de vocês. Agora outros vão servir na igreja. Você mesmo, ao servir o Senhor na sua casa, ou sendo a casa dele em qualquer lugar da sociedade, você está construindo a sua casa. Agora preste atenção, a forma de você construir a casa vai determinar se o material é ouro, prata ou pedra preciosa, ou vai determinar se o material é madeira, feno e palha. Paulo entende que ele está falando a um público que sabe o que está ouvindo, conhece, entende isso. Preste atenção, uma casa feita com madeira, feno e palha é uma casa que dura um período, é somente um tempo. Alguém pode construir uma casa própria de madeira, é por um tempo, ainda que dure 10, 20, 30 anos, mas é por um tempo. Ou então alguém pode colocar ali, naquela época se construía os estábulos, ou os lugares de colocar os animais, era feito de madeira. Talvez feno ou palha, era algo temporal, porque a qualidade do material era algo para durar apenas um tempo. Mas Paulo está entendendo, o povo que tem na sua cultura templos feitos para deuses pagãos, o que eles colocam dentro dos templos? Eu fui há 1 mês e meio atrás em Portugal, fui visitar o nosso Carisma lá em Braga, está lindo, gente, e as igrejas lá de Portugal, da Lagoinha, também estão lindas. E eu visitei algumas igrejas. E ao visitar algumas igrejas, abre aspas, católicas, não pensa protestante, mas pensa na católica, você acredita que o que eu mais ouvi lá nas igrejas portuguesas, principalmente as maiores, eu vi ouro, eu vi prata e eu vi pedras preciosas. Porque as pessoas, na linguagem religiosa, quando vão construir uma casa, entendendo que essa casa é uma casa para um Deus habitar, elas querem colocar na construção dessa casa materiais que arremetem àquilo que é precioso e àquilo que é duradouro. Quando alguém constrói uma casa que tem ouro, ou um templo que tem ouro, que tem prata e que tem pedras preciosas, ele está dizendo, eu não estou construindo uma casa só para eu morar, ou para uma família terrena morar, humana morar, mas eu estou construindo uma casa para o meu Deus, porque a casa para o meu Deus é com ouro, prata e pedra preciosa, é um material que é precioso, porque a minha fé é preciosa, e eu estou colocando um material que é duradouro. Na cabeça humana, ouro, prata e pedra preciosa é algo duradouro. Eu não coloquei na minha casa ouro, prata e pedra preciosa ao construí-la, ok? Mas eles entendiam ali na ilustração de Paulo, que uma casa feita para um Deus morar, é feita de ouro, prata e pedra preciosa. Pô, Bel, você está dizendo então que nós temos que ter um templo cercado de ouro, prata e pedra preciosa? Sim e não. Você está dizendo então que nós temos que decorar a nossa Lagoinha Orlando de prata, de ouro, prata e pedras preciosas? Sim e não. Aonde não? Bom, nós não precisamos colocar fisicamente ouro, prata e pedra preciosa, porque nós sabemos que Deus habita não em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita em templos que Ele mesmo fez. Gênesis 1, 26, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 2, 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas arenas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. É aí o lugar da habitação de Deus. Então, no lugar físico, não precisa de ouro, prata e pedra preciosa, mas na minha vida diária, na sua vida diária, eu preciso ser para Deus uma casa construída com ouro, prata e pedra preciosa. Você precisa ser uma casa que é uma casa não com madeira, feno e palha, construída temporariamente, aquilo que vai durar pouco, aquilo que vai ficar nessa terra, não vai durar. Agora você vai ter que me explicar, Pavel, como é que eu construo uma casa para Deus com ouro, prata e pedra preciosa? Lembra o que Jesus diz? Jesus diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que eu vos mando? Ele está dizendo, preste atenção na coerência, porque quanto mais coerência você tem em ouvir a minha voz e viver aquilo que você ouviu de mim,
Essa fé coerente é uma fé qualitativa, quer dizer, é uma fé de qualidade. E preste atenção no que eu vou dizer. Paulo está dizendo para a igreja de Corinto que a fé coerente é o lugar aonde Deus habita. Quando eu ouço a voz do Senhor e a pratico, eu estou construindo uma casa, mas não casa para homens morar. Quando eu ouço a voz do Senhor e pratico, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo Deus para morar nas atitudes do meu dia a dia. Eu estou construindo uma casa com uma fé que é realmente coerente àquilo que a voz de Deus me ensina. E aí eu não estou colocando nada com menos valor. E eu também não estou construindo para Deus uma casa onde Ele não possa habitar. Uma vez eu ouvi uma frase de um empreendedor e ele diz que sonhe grande, porque sonhar grande e sonho pequeno custa a mesma coisa. Você vai ter que sair do conforto, você vai ter que levantar pessoas para te ajudar. Então, já que sonhar grande, sonhar pequeno custa a mesma coisa, então sonhe grande. Eu posso aplicar isso para a vida cristã para nós aqui nessa noite? Preste atenção, ser cristão fiel e vitorioso no século 21 já custa muita coisa. Custa a nossa fidelidade à voz de Deus, custa viver a vida para o Senhor. Custa dizer que nós somos cristãos, custa andar na contramão do mundo. Agora, gente, vamos fazer um acordo aqui para nós orarmos. Já que custa tanto ser cristão, então nós não vamos ser cristãos de meia boca. Porque se eu e você, e não é o nosso caso, se eu e você fomos cristãos de meia boca, quer dizer, se nós ouvirmos a voz de Deus em cultos maravilhosos como os nossos Vision Nights, se nós ouvimos a voz de Deus como nossos cultos de domingo, se nós ouvimos a voz de Deus nos teens, nos jovens, se nós ouvimos a voz de Deus nos GCs, no seminário Carisma, e não vivermos à altura daquilo que ouvimos, vivemos uma fé incoerente, estamos construindo uma casa onde Deus não pode habitar. Estamos construindo uma casa de madeira, feno e palha, onde o homem está, onde a recompensa é humana, os olhos veem e dizem, que legal, que bacana, que bênção, está tudo acontecendo e de repente Deus está dizendo, mas eu quero entrar nessa atitude, eu quero entrar nesse casamento, eu quero entrar nesse negócio, eu quero entrar nesse ministério, eu quero entrar nessa vida, mas eu não posso, porque a fé é coerente, ela é um material tão pequeno, uma fé incoerente, é um material tão ralo. A fé incoerente é como construirmos uma casa sobre areia. Uma hora ela vai desabar. Mas ao contrário, nós estamos aqui para construir essa fé coerente. A fé coerente não. A fé coerente ela não faz casa para homens. A fé coerente ela constrói templos ambulantes para Deus em toda a sociedade. Aquilo que você tem ouvido do Senhor e tem praticado. Você tem deixado Deus habitar na sua vida através da sua obediência às instruções que Ele tem colocado no seu coração. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E para concluir essa mensagem, eu volto para o versículo 16, que diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se Ele habita em nós, estamos fundamentados na rocha que é Cristo. Ele habita em nós, porque a minha fé e a sua fé tem sido uma fé coerente entre aquilo que nós ouvimos dele e aquilo que nós praticamos diariamente. Somos o santuário de Deus, não aqui dentro da igreja. Somos o santuário de Deus sendo igreja, através do nosso comportamento coerente à voz, à palavra de Deus, às direções do Espírito Santo, aonde quer que o Senhor tem nos plantado. Eu quero que você preste bastante atenção naquilo que Ele tem falado ao seu coração, porque a oportunidade que você tem de viver o que Deus te instruiu é como uma candeia que é acesa, não para colocar escondida debaixo do móvel, mas para ser colocado no veleiro, para que todos sejam iluminados, ou quer dizer, para que o testemunho do Senhor prevaleça através das nossas vidas. Essa é a oportunidade que nós temos. Ele termina aqui esse conjunto de versículos dizendo, se alguém construir o santuário, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Um dia eu fui dar um beliscão no pastor e eu falei assim, não posso não, porque eu estou destruindo o santuário de Deus. Não, nesse contexto, se a fé coerente é a fé que me liga àquilo que eu ouvi do Senhor e aquilo que eu vou praticar sobre aquilo que eu ouvi do Senhor,
E isso me faz construir uma casa onde Deus habita, onde Ele está, ok? A fé coerente é o lugar onde Deus habita, onde Ele está. Então, quando eu pratico a palavra, eu me torno o santuário de Deus no lugar onde eu estiver, fazendo o que Ele me mandou e carregando, atraindo, manifestando a presença dEle em cada área da minha vida, em todos os lugares da sociedade, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em todo o tempo. E Ele está dizendo: se alguém tentar ir contra esse estilo de vida, o Senhor, Ele mesmo, defenderá esse estilo de vida. Eu não sei se é um recado para uma pessoa, para duas pessoas, mas pelo menos para uma vai valer o que eu vou liberar aqui agora. Talvez você está sendo pressionado a viver uma outra vida diferente do que aquilo que você tem ouvido do Senhor, tem visto em homens e mulheres de Deus, e você está sendo pressionado, pensando assim: não, então o que eu vou fazer? Eu vou me autopreservar, eu vou viver uma vida diferente daquilo que eu tenho ouvido de Deus e visto em homens e mulheres do Senhor, para que eu possa me guardar aqui na América. E o Senhor me trouxe lá de Belo Horizonte para te dizer: não faça isso. Ouça a voz do Senhor em todo o tempo, continue ouvindo. Seus ouvidos espirituais foram abertos no dia que você nasceu de novo, e você pode ouvir a voz de Deus todos os dias com qualidade, porque a Bíblia diz em Romanos 8,16: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, e você pode e ouve a voz de Deus todos os dias, porque você ouve a voz de Deus. Se apegue em ser coerente e colocar a sua vida na prática, naquilo que você ouviu. Preste atenção no que eu vou dizer. Eu vou terminar agora aqui o recado. Porque enquanto você estiver fazendo a voz de Deus, ninguém pode te tocar. Enquanto você estiver cumprindo aquilo que você ouviu do Senhor, a falta de escassez não parará a sua caminhada. Aquilo que você ouviu de Deus e que você está praticando, com coisas simples, Deus aparece pessoalmente para te justificar através de sinais e prodígios. O próprio Senhor foi recebido na casa de Marta e de Maria, e Maria não aguentou. Ela foi fazer seminário carisma, ela sentou aos pés do Senhor para ouvir a sua voz. 2 anos, um ano ouvindo a voz do Senhor. Agora olha que lindo, enquanto ela está ouvindo, Marta arrumando a casa, tentando ajeitar todas as coisas, ela chega dizendo: Senhor, ordene depois que minha irmã venha me ajudar, eu estou aqui servindo sozinha. Gente, Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, andas preocupada e ansiosa com muita coisa. E ele olhando talvez para Maria diz: Maria escolheu a boa parte. Uma coisa só é necessária, Maria escolheu. Preste atenção, alguém precisa ouvir isso aqui. O Jesus olhou para Maria e falou aos ouvidos de Marta. Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirado. Enquanto nós ouvimos a voz do Senhor e gastamos a nossa vida em organizar a nossa vida em prol do propósito de Deus, eu quero dizer, enquanto nós ouvimos e praticamos, preste atenção, o próprio Senhor desce para defender o comportamento de obediência que Ele enxerga em mim e em você. Não gaste tempo para se justificar. O Senhor não te chamou aqui para a América para ficar defendendo a sua reputação. O Senhor te chamou aqui para a América para ouvir a voz dEle e obedecer, ouvir a voz dEle e praticar, ouvir a voz dEle e colocar em prática. Se ouvir, preste atenção, é prestar atenção, é considerar o que está ou tem sido dito, é perceber o sentido do que é dito, ou ouvir até entender. Praticar é produzir, construir, formar e modelar. Eu vou repetir: praticar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer depois de ouvir a voz dEle é produzir, construir, formar e modelar. Então eu vim de Belo Horizonte para te dizer: o Senhor está mandando uma ordem direta a Lagoinha Orlando, dizendo: Lagoinha Orlando, produza, construa, forma e modele uma vida que vocês têm a partir de ouvir a voz do Senhor. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 4. Eu queria orar que você possa experimentar ainda mais um pouquinho do Senhor. Pode dar a mão para essa pessoa linda que está do seu lado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 diz: chegando-vos para Ele,
Jesus, a pedra viva, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também nós, Lagoinha e Orlando, nós mesmos somos como pedras que vivem, somos edificados casas espirituais para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Em outras palavras, a sua vida é agradável aos olhos do Senhor, quando você não faz outra coisa a não ser ouvir a voz dEle e praticar e pôr em prática aquilo que Ele confiou para que você faça no nome dEle aqui nessa terra. Lagoinha e Orlando, preste atenção. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dê a mão para essa pessoa linda que está do seu lado. Ore pela vida dele nessa hora, ore pela vida dela, Pai. Nós oramos, ó Deus.